Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova lei de licitações e contratações públicas. E a gente precisa falar desse tema, porque daqui a um mês, exatamente um mês, no dia 1º de abril de 2023, e a gente não está falando do dia da mentira, é uma grande verdade, a gente vai ter uma mudança profunda na forma de contratar pela administração pública. Isso vai ter um impacto direto em toda a população brasileira. E quando eu falo que esse impacto ele é muito importante, a gente vai observar que o principal comprador do Brasil é o poder público. A gente tem uma representação hoje de compra na ordem de 70% do que é comprado no Brasil tem alguma participação do poder público. Então, você observar que vai ter todo um regime que vai regulamentar a contratação de serviços e também a compra de produtos e também realização de obras, contratação para realização de obras, e essas regras elas são alteradas de uma maneira profunda, a gente precisa ficar atento. E a gente está observando que grande parte dos municípios ainda não se atentaram para essa realidade. E a gente está percebendo um grande movimento agora, o pessoal correndo atrás para tentar sanar dúvidas, tentar esclarecer vários pontos controvertidos, porque ela não é, na verdade, uma lei nova, ela já surgiu há quase 2 anos, ela teve um período de vacância, né, em que você publica a lei e fica esperando para ela se tornar obrigatória de 2 anos, e esse prazo de 2 anos vai vencer agora, no dia 1º de abril, só que os municípios, como eu tenho percebido, eles não se prepararam de uma maneira adequada para essa nova situação. A gente percebe que no âmbito da União, a gente tem uma AGU que já está atenta, né, a Advocacia Geral da União já está há bastante tempo já trabalhando esse tema. A gente percebe que no âmbito estadual também a gente já tem um cuidado um pouco maior, né? A gente percebe que tem vários movimentos, por exemplo, segunda-feira mesmo, na Procuradoria do Estado, a gente realizou um evento sobre a nova lei de licitações, com participação da Secretaria de Administração, membros do Ministério Público, para poder compreender o que mudou nessa lei. Então, a gente vai fazer algumas colunas nesse mês, agora que a gente está falando, agora nesse mês de março, para ajudar um pouquinho a esclarecer alguns pontos dessas mudanças. E um dos principais pontos que a gente vai observar em relação a essa mudança é a importância dos regulamentos. Então, nesse evento até de segunda-feira, um procurador de Estado, que é o chefe da Procuradoria Consultiva, o professor Danilo Almeida, ele falou bastante sobre a previsão de regulamentos na nova lei de licitações e contratações públicas. Ele observou que pelo menos 50 passagens da nova lei ela faz referência a regulamentos que serão editados pelos entes públicos, ou seja, os municípios têm que editar regulamentos. Em pelo menos 50 passagens você precisa disso. E a União, ao analisar esse tema, isso que para mim o que mais me chocou dessa conversa que a gente teve segunda-feira na sede da OAB em Recife, foi o fato de a União já ter emitido um parecer, o TCU já ter feito referência a esse parecer, sobre a não aplicação imediata da lei. Você não consegue aplicar a nova lei se você não tiver a regulamentação adequada. E isso é muito importante, porque você tem a previsão, daí você pode falar, poxa, eu vou ficar aqui inerte e depois eu vou usar um outro regulamento e ver se isso é possível que aconteça. Claro que é possível, né? Você não vai esperar que um pequeno município ele vai ter a mesma estrutura da União, né, para poder se organizar, a mesma estrutura do Estado. É muito difícil a gente imaginar essas realidades distintas. Mas é justamente pelo fato de as realidades não serem distintas, que se você utilizar, por exemplo, o regramento da União, você vai gerar uma distorção, né? Um pequeno município do interior do nosso estado de Pernambuco, se ele for usar eventualmente o regramento da União, um regulamento que a União acabou fazendo, para fazer a sua contratação, para fazer a sua aquisição, isso pode inviabilizar contratação de serviços e contratação de produtos. E a gente ainda não está percebendo um movimento para a criação desses regulamentos próprios. Então a gente precisa correr para que isso seja feito.
e que haja uma adequação nessa nova forma de aquisição e de contratação. Tá certo, pessoal? A gente vai ter novas colunas sobre esse tema. Até a próxima semana. Tchau, tchau.